Boa noite a todos, sejam bem-vindos à nossa casa. Na noite de hoje recebemos novamente nosso irmão Jorge Cecílio Daia, e dando prosseguimento no livro Roteiro, hoje será o capítulo 5, entre as forças comuns. E farei a leitura desse capítulo para nós já irmos sintonizando com o alvo. Indiscutivelmente, a mediunidade é um aspecto que conhecemos na Terra, que é resultante de extrema sensibilidade magnética, embora, no fundo, estejamos informados de que os bons mediúnicos, em graus diversos, são recursos inerentes a todos. Cada ser é portador de certas atividades, é por isso mesmo um instrumento da vida. A luz nasce da chama sem ser a chama, o perfume vem da flor sem ser a flor. A claridade do núcleo luminoso une-se a radiações do ambiente e o aroma da rosa mistura-se a emanações do meio, dando origem a variadas criações. Assim também, o pensamento invisível do homem associa-se ao invisível pensamento das entidades espirituais que o assistem, estabelecendo múltiplas combinações em benefício do trabalho de todos na evolução geral. Importa reconhecer, porém, que existem mentes reencarnadas em condições especialíssimas, que oferecem qualidades excepcionais para o serviço de intercâmbio entre os vivos da carne e os vivos do além. Nessas circunstâncias, identificamos os medianeiros adequados aos fenômenos de manifestação do espírito liberto, nos círculos de matéria mais densa. Contudo, nem sempre os dons dessas energias são mensageiros da sublimação interior. Na extensa comunidade de almas da Terra, avultam, em maioria, as consciências ainda enfermiças, ou moralmente lidadas com a lei divina. Consequentemente, a maior parte das organizações mediúnicas no planeta não podem escapar a essa regra. Mais de 2/3 dos médiuns do mundo jazem ainda nas zonas de desequilíbrio espiritual, sintonizado com as inteligências invisíveis que lhes são afins. Reclamam, em razão disso, estudo e boa vontade no serviço do bem, a fim de retomarem a subida harmônica aos cimos da luz, assim como os cooperadores de qualquer instituição respeitável da Terra necessitam exercício constante no trabalho esposado para crescerem na competência e no crédito moral. Ninguém se esqueça de que estamos assimilando incessantemente as energias mentais daqueles com que nos colocamos em relação. E, além disso, estamos sempre em contato com o que podemos nomear como sendo geradores específicos de pensamento. Através deles, outras inteligências atuam sobre a nossa. Um livro, um laço afetivo, uma reunião ou uma palestra são geradores dessa classe. Aquilo que lemos, as pessoas que estimamos, as assembleias que contam conosco e daqueles que ouvimos, influenciam decisivamente sobre nós. Devemos ajudar a todos, mas precisamos selecionar os ingredientes de nossa alimentação mais íntima. Certo, não podemos menosprezar o nosso irmão que se arrojou aos despenhadeiros do crime, constituindo simples dever nosso o auxílio objetivo em favor do reajuste e surgimento dele. Todavia, não podemos absorver-lhe as amarguras e os remorsos que lhe dirigem à natural extinção. Visitaremos o enfermo, encorajando-o, levando-lhe o bom ânimo. Contudo, não será aconselhável adquirir-lhe as sensações desequilibrantes que precisam desaparecer, tanto quanto os detritos da casa que nos cabe eliminar. A obra de caridade tudo transforma em favor do bem. A atitude é oração, e pela atitude mostramos a qualidade dos nossos desejos. Os pensamentos honestos e nobres, sadios e generosos, belos e úteis, fraternos e amigos, são a garantia do auxílio positivo aos outros e a nós mesmos. Quanto mais nos adiantamos na ciência do Espírito, mais entendemos que a vida nos responde de conformidade com as nossas indagações. O princípio dos semelhantes com os semelhantes é inefetivo em todos os planos do universo. Caminhamos ao encontro de nós mesmos,
e por isso surpreendemos invariavelmente conosco aqueles que sentem com o nosso coração e pensam com a nossa cabeça. Os médios, em qualquer região da vida, filtros que são interrogativas e respostas, precisam, pois, acordar para a realidade de que viveremos sempre em companhia daqueles que buscamos, de vez que, por toda parte, expiramos ajustados ao nosso plano de interpretação. E antes de passarmos a palavra ao Dr. Jorge, nosso irmão Anísio Magalhães para a prece. Amado e amigo Mestre Jesus, mais uma vez, Senhor, que estamos humildemente na vossa presença, rogamos a vossa luz, a vossa bênção, que este ambiente esteja repleto dos nossos irmãos do plano superior, que nos assistem sempre, que esta noite, Senhor, possamos absorver mais conhecimentos para a nossa melhoria. Pedimos, Senhor, em especial aqueles irmãos que decidem, que criam as leis, possam decidir, pensando em preservar a vida dos nossos irmãos desde o momento que estão concebidos. Dai-nos, Senhor, equilíbrio espiritual, e que nós possamos, Senhor, cada vez mais sermos instrumento do bem. Que assim seja. Boa noite a todos. Eu lembrei que a gente retorne para mais um encontro, né, com vocês. Esse texto de Emanuel, ele vem do livro Roteiro, em uma sequência de estudos sobre pensamento e mediunidade. E nós tivemos uma das últimas manifestações de Allan Kardec, manifestações públicas, 4 meses antes da sua morte, na verdade 5, ele desencarna em 31 de março de 1869, em 1º de novembro de 1864 para 1900, né? Em 1º de novembro de 1858, uma reunião na Sociedade Brasileira dos Espíritos, ele profere o seu último discurso público, uma conferência que deixou escrita para nós e tem alguns elementos de estudo muito interessantes e compatíveis com o que Emanuel nos ensina. E a grande pergunta do discurso de Allan Kardec é se o Espiritismo é uma religião. A gente não vai entrar no cerne desta questão, mas nós vamos destacar alguns dizeres de Allan Kardec. Quando ele fala do pensamento, da comunhão de pensamentos. Comunhão de pensamento quer dizer pensamento comum, unidade de intenção, de vontade, de desejo, de aspiração. Ninguém pode desconhecer que o pensamento é uma força, mas uma força puramente moral e abstrata. Ele mesmo responde que não. No contrário, não se explicariam certos efeitos do pensamento e ainda menos da comunhão do pensamento. Pensamento é indissociável de mediunidade. O médium é intermediário de pensamentos. O médium, ele, quando em produção mediúnica, ele expressa pensamentos. Pensamentos do espírito que entra em contato com ele, pensamentos dele que se misturam ao pensamento desses espíritos. Mediunidade, então, é uma faculdade de comunicação onde o pensamento do ser que se exterioriza mistura-se com o pensamento do ser que é o receptor do médium.
fala de uma das características do pensamento que Emmanuel falou, não apenas nesse texto, mas também em textos anteriores. O pensamento, ele tem um tom, como uma música, tem uma escala, e ele se afiniza, se harmoniza com aqueles que têm o mesmo tom, a mesma escala. Nesse princípio de sintonia reside a comunhão do pensamento. O pensamento é um atributo característico do ser espiritual. É ele que distingue o espírito da matéria. Quando nós vemos um programa de inteligência artificial e dizemos o computador está pensando, nós estamos indo além, extrapolando uma realidade. Nos programas de inteligência artificial, o computador não pensa, ele processa informações que foram colocadas em forma de programação em sua estrutura física. Processa de um modo binário, 0 ou 1, sim ou não, faz uma série de eventos de combinação que nos dá a impressão de uma inteligência. No caso, da inteligência artificial. Mas o computador, por si só, não emite pensamento. Pensamento é atributo do ser espiritual. Pensamento não é raciocínio. A vontade não é atributo especial do espírito. É o pensamento chegado a um certo grau de energia, é o pensamento transformado em força motriz, força de vontade. Ou a época do Uri Geller, quando ele reunia plateias e todos entravam na mesma sintonia, alguns conseguiram tortar garfos em casa, entrando em sintonia coletiva ou vendo programas de televisão. Certamente é muito médium e de efeito físico que deve ter feito algum arraso dentro de casa. Mas a comunhão de pensamentos, ela não depende de localidade. O pensamento não depende de local, espaço físico, não depende de tempo. O pensamento é não local e atemporal. Não vou falar de física, porque o outro vai ficar maluco, né? O pensamento atua sobre os fluidos ambientes, como o som age sobre o ar. Esses fluidos nos trazem o pensamento, como o ar nos traz o som. Pode, pois, dizer-se com toda a verdade que há nesses fluidos ondas e raios de pensamentos que se cruzam sem se confundirem, como há no ar ondas e raios sonoros. Que faixa que nós vamos sintonizar? Nós somos emissores e receptores de pensamentos, somos seres espirituais. Temos a nossa tonalidade espiritual, nosso pensamento vibra em determinado tom. É bem verdade que, a depender do nosso estado de espírito, podemos nos sintonizar com esferas elevadas, quando o nosso pensamento atinge a culminância, que isso já é mecanismos da mediunidade, de ondas ultracurtas. Mas, no cotidiano, o nosso pensamento emite ondas curtas. E aí nós sintonizamos com a maioria da população. E por nos sintonizarmos, nós entramos em comunhão de pensamento. E aí o objetivo desse discurso de Allan Kardec, uma assembleia é um foco onde irradiam pensamentos diversos. É como uma orquestra, um coro de pensamentos onde cada um produz a sua nota. Disso resulta uma imensidão de correntes e de efluxos fluídicos, dos quais cada um recebe a impressão pelo sentido espiritual, como um coro musical, cada um recebe a impressão dos sons pelo sentido
da audição. Estamos todos aqui reunidos e vamos supor que cada um está pensando uma coisa. É um coro desarmônico. Eu estou na casa espírita para uma reunião pública onde se estuda o Evangelho, as obras da codificação, mas o meu pensamento está lá no Flamengo e Fluminense, está sendo revisado agora, o Flamengo está ganhando 1-0, pelo menos até agora, ou estava, não sei mais. O outro está pensando em casa, porque afinal de contas tem que chegar em casa e arrumar algumas coisas que deixou para trás. Um terceiro pensa em outra coisa, e numa assembleia de 100 e poucas pessoas, cada um pensando em determinada coisa, nós não temos comunhão de pensamentos, mas nós temos então um corpo extremamente desafinado. Certamente, alguém que chega mais desavisado e também não entra em sintonia com o propósito da reunião, vai capturar a sintonia, a faixa de emissão de um outro que lhe é afim. E vai reforçar aquela faixa porque tem preocupações iguais. E assim, criam-se núcleos, fontes geradoras de pensamentos distintos. O contrário se dá quando todos estão pensando de um modo uníssono. Vamos fazer uma vibração. Vamos fazer uma oração. Vamos mentalizar em intenção de algo bom. E criamos um coro uníssono, onde os pensamentos não se divergem e alcançamos espíritos que vibram na mesma frequência, na mesma faixa vibratória, e criamos uma assembleia perfeita. E pode ser uma assembleia também perfeita para o mal. Vamos todos pensar de modo negativo e teremos assistência de espíritos na mesma faixa e teremos o resultado desse tipo de pensamento imediatamente sobre o nosso organismo. É o que a gente estava dizendo, o que Allan Kardec continua a dizer, e ele vai mais. Ele diz que a impressão ela pode ser agradável ou penosa. E nós sentimos isso. Quantas vezes nós não dizemos tal lugar estava um ambiente pesado? Saí de lá, dei mal. Encontrei fulano de tal, com quem eu me afinizo muito, ele estava triste, porque eu fiquei triste. E isso acontece no nosso dia a dia, e muitas vezes, se eu sou hipocondríaco, eu vou logo ligar para o médico e falar, meu Deus do céu, eu estou sentindo mal. O que será que está acontecendo comigo? Será que eu estou doente? E aí, potencializa esse efeito deletério. E aí Allan Kardec vai dizer algo fundamental. Para que isso ocorra, essa harmonia, ou com sensação agradável, ou com sensação penosa, o pensamento não precisa ser expresso em palavras. Quem transforma o pensamento em palavras é o nosso cérebro. Nós somos habituados a uma linguagem. Quando, nas várias reencarnações nossas, desde a nossa conquista da fala, nós criamos um template, um modelo de ação. E colocamos esse modelo de ação em nosso cérebro, que se desenvolveu de um modo característico para nos dar o poder da fala, da comunicação. O pensamento do ser espiritual, quanto mais elevado, menos expresso em palavras ele é. Cabe ao cérebro codificar esse pensamento na forma de palavras. A irradiação fluídica não deixa de existir, quer seja ou não expressa. Se todas forem benéficas, os assistentes experimentarão verdadeiro bem-estar e se sentirão à vontade. Mas, se misturarem alguns pensamentos maus, produzirão o efeito de uma corrente de ar gelado no meio técnico. Matéria do papo. Que
assimila o pensamento. A gente entra no lugar onde a gente sabe se o lugar é bom ou se é ruim, né? A esses efeitos da comunhão de pensamento se junta um outro, que é a sua consequência natural, e que importa não perder de vista, que é o poder que adquire o pensamento à vontade pelo conjunto de pensamentos ou vontades reunidos. Nisso o Espiritismo é uma religião, pela comunhão de pensamentos com um propósito definido. Esse propósito é definido desde a origem do Espiritismo, de ser uma doutrina cristã e levar às últimas consequências a moral cristã. E as assembleias espíritas devem ter por natureza esse propósito de levar a comunhão do pensamento das pessoas presentes à moral cristã, em sintonia com a moral cristã, trazendo para aqueles que são espíritas e que se reúnem em assembleia a comunhão do pensamento desses propósitos, do propósito maior, radical da moral cristã e as suas consequências, os seus benefícios e as suas responsabilidades. Esse é o objetivo do Espiritismo e é nessa comunhão de pensamentos que o Espiritismo é uma religião, na definição de Allan Kardec. E ele vai concluir para os espíritas, isso é só a introdução do discurso, a gente não vai ficar no discurso de Kardec aqui. Para os espíritas, a comunhão de pensamentos tem um resultado ainda mais especial. É que nós temos também a comunhão dos espíritos. Certamente, em nossa reunião, nós temos espíritos encarnados, que somos nós, espíritas, e espíritos desencarnados, espíritos espíritas. Como em uma religião protestante, no caso da igreja Shalom aqui do lado, está repleta de irmãos, espíritos encarnados, da denominação religiosa deles, e espíritos desencarnados que também professam a mesma denominação religiosa, que se reúnem em comunhão de pensamentos do mesmo propósito. O mesmo se dá com toda e qualquer religião. Seria ilusão nossa achar que os espíritos estão presentes apenas nas casas espíritas, nas reuniões espíritas. Os espíritos superiores não se prendem à denominação religiosa. Mas 2/3 de toda a comunidade de espíritos desencarnados é composta de espíritos ainda desequilibrados. Diz-nos André Luiz em Evolução e Costumes. 2/3 dos que desencarnam. 1/3 possui uma condição melhor e podem se reunir auxiliando. E são poucos os que são espíritos já livres de condicionamento, já livres de rótulos, que se colocam na posição de espíritos benfeitores. Esses, em nome do Cristo, estarão presentes onde quer que se faça necessária a sua presença, desde que sejam chamados pelos bons pensamentos, desde que sejam evocados pelos bons pensamentos. Cabe a nós emitirmos pensamentos com radiação de alcance suficiente para chamar esses benfeitores. Todas as reuniões religiosas, seja qual for o culto a que pertençam, são fundadas na comunhão de pensamentos. É o princípio de toda religião. É aí que podem e devem exercer sua força, porque o objetivo deve ser a libertação do pensamento das amarras da matéria.
E aí Allan Kardec faz a crítica que, infelizmente, a maioria se afasta do que se prende à forma. Disto resulta que cada um, fazendo o seu dever consistir na realização da forma, se julga aqui de esconder os irmãos homens desde que praticou uma forma. O que nós temos visto é que, muitas vezes, nós substituímos a fórmula do rito católico pela fórmula do ir à casa espírita, onde temos um rito. O espiritismo tem ritos e dogmas? Não, mas rito no sentido de ritmo. Eu não fui à missa, não, ela é cheia de simbolismo, de dogmatismo, mas eu sigo o meu rito, eu sigo uma fórmula. Eu vou na casa espírita, sento, cochilo metade da palestra, tomo um passe pensando no meu jantar e vou para casa e cumprir a minha obrigação. E muitos ligados ao espiritismo, sem conhecerem especificamente o propósito do espiritismo, fala: eu estou pesado porque eu não estou cumprindo as minhas obrigações. Minha obrigação com o espiritismo é ir sentado durante a palestra, não importa se eu estou pensando na palestra ou se eu estou pensando no jogo de futebol que está acontecendo. Não importa se eu estou sintonizado com a equipe que está me dando o passe ou se eu estou preocupado com a roupa que eu tenho que lavar em casa. É uma questão de forma. Há comunhão de pensamentos entre vários presentes, sim. Entre esses que não se harmonizam, infelizmente não. E aí, perde-se o propósito. E indo além, junto com Emmanuel, tratando especificamente da questão da mediunidade, quando nós falamos, não existe mediunidade sem pensamento. Pensamento e mediunidade estão intimamente relacionados. Emmanuel, em Pensamento e Vida, vai dizer que pensamento, como força mental, é uma força neutra em si mesma, não dotada de valores morais. E é por isso que nem todo médium deve ser levado à conta de instrumento da espiritualidade superior. É o que Emmanuel fala no texto do Rodrigo: 2/3 são mentes enfermiças. Quando nós vemos o livro Os Mensageiros, de André Luiz, nós percebemos, no início do livro, André Luiz, em uma reunião de médiuns fracassados, que retornaram ao plano espiritual porque depois de falharem nas suas missões. Um deles assume um casamento que não deveria assumir. Não estava no compromisso dele o casamento, mas ele se envolve com um espírito bem inferior, se deixa seduzir, não resiste, cai em sua prova, retorna em profunda melancolia ao plano espiritual, como um espírito fracassado. O fato de ser médium dá ao médium uma responsabilidade, não dá uma característica de elevação. Quando nós lemos o livro Nos Domínios da Mediunidade, Raul Silva é o dirigente. O irmão Clementino vai transmitir a mensagem. André Luiz observando a partir de um aparelho chamado psicoscópio. Ele comenta com Aulus, o seu orientador, que Raul Silva transmite fielmente as palavras do irmão Clementino, mas o irmão Clementino teve que reduzir a sua frequência para entrar em sintonia com Raul Silva, que teve de se preparar e elevar o máximo possível o seu tom mental para entrar em sintonia com o irmão Clementino. O médium que não tem essa preocupação
que não se prepara, que não se cuida. Mas não é o preparo físico do corpo, não é o cuidado de eu não vou comer carne, vou ficar prontinho, mas é o cuidado moral, a preparação cotidiana. Onde estão os meus pensamentos? O que eu tenho feito com os meus pensamentos? Porque nós vimos no Emanuel que o aroma que caracteriza a flor não é a flor, mas ele se mistura no ambiente. O pensamento do Espírito comunicante se mistura ao nosso. Cabe a nós pode ser fotografado. Ele pode tomar corpo. E é o que geralmente acontece. Esse exemplo de Allan Kardec, Fernando perguntou um tipo de matéria, acaba sendo. Esse exemplo de Allan Kardec está na minha Gênese, sobre a fotografia do pensamento. O pensamento cria imagens fluídicas e se reflete no envoltório perispiritual como um espelho. O pensamento tomou corpo e aí se fotografa de alguma forma. Tem um homem, por exemplo, a ideia de matar o outro. Está aqui sentadinho. Mas eu mato aquele fulano. O pensamento veio fora. Eu estou com ódio daquela pessoa. Eu mentalizei aquela pessoa e ela está refletida em minha aura, como no espelho. Embora seu corpo material esteja impassível, seu corpo fluídico é posto em ação pelo pensamento, do qual reproduz todas as variações, executa fluidicamente o gesto, a forma como eu vou matar, aquela pessoa que eu odeio, ou que nesse momento eu tenho ódio, o que eu vou fazer? O pensamento cria a imagem da vítima e cena inteira se pinta como em um quadro, tal como está o seu espírito. É assim que os movimentos mais secretos da alma repercutem no envoltório fluídico, que uma alma pode ler em outra alma como um livro e ver o que não é perceptível pelos olhos do corpo. Se eu estou pensando nisso, nessa cena, eu estou emitindo alguém que sintoniza comigo, que tem a característica da vidência ou da intuição e entrou na mesma faixa, ou na faixa da pessoa que eu estou mentalizando assassinar, pode dizer: eu vi fulano sendo morto. Olha, fulano, toma cuidado, sua vida está nisso. Ou aquele que sintoniza comigo, de repente chega e diz: meu Deus do céu, eu tive um sonho, eu tive uma evidência, ou algo veio na minha cabeça, você estava matando fulano, ou matando uma pessoa. E essa pessoa está errada, quem falou isso? Não aconteceu nada, a pessoa estava impassível. Mas o pensamento, ele se reflete na aura como se reflete no espelho. Imaginemos então uma comunhão de pensamentos em uma assembleia. Se é uma assembleia de criminosos, aquilo que falamos, que planejamos, está refletido, está se concretizando. Se é uma reunião do bem, nós fazemos o mesmo. Podemos produzir o bem, podemos sintonizar com o bem. Tirei esse destaque do texto de Emanuel, geradores específicos de pensamento. Através deles, outras inteligências atuam sobre a nossa. A gente aprende no segundo grau que Lord Byron, ao escrever um livro romântico, mas extremamente melancólico, induziu centenas de incautos ao suicídio, que leram o livro e se penalizaram como herói, e ficaram de tal ponto amargurados que cometeram o suicídio. Qual livro que era? Lord Byron, que o nome do livro eu não sei. Mas nós tivemos quantos líderes
que levaram multidões a desatinos. Suicídios coletivos. Quantos ídolos não levam as pessoas ao desequilíbrio? Não induzem, não são geradores específicos de pensamento. Estava folheando a Veja hoje, lá vi Sabrina Sato, um dos ícones que tem grande influência, infelizmente, na nossa sociedade, dançando funk. Um funk que sempre cheio de conotação sexual, de sedução. E as pessoas hoje entram com muita facilidade no sexismo, na sedução, no ficar por ficar, na permissividade. Afinal de contas, os tempos são outros. Os tempos estão voltando na espiral para os tempos de lá atrás, só que num patamar diferenciado. Sempre tivemos essas permissividades, mas agora tentam impor como se fosse algo natural. Geradores específicos de pensamento. Mas temos também os bons geradores específicos de pensamento. Quando lemos um bom texto, Vivo Roteiro, por exemplo, Paulo Estevão, há 2000 anos, 50 anos depois, a coleção André Luiz, encontramos motivação e vamos atrás e temos geradores específicos de pensamentos que nos levam ao equilíbrio, a progredir, a irmos adiante. E André Luiz, ele vai falar em Os Domínios da Mediunidade sobre todos os que nos aceitam no modo de sentir e ser, consciente ou inconscientemente. Ele não usou esse termo à toa, consciente ou inconscientemente. Ele usou de um modo muito bem pensado. Eu posso aceitar alguém de um modo consciente. Eu tenho plena certeza disso. Mas eu posso aceitar alguém que eu condeno de um modo inconsciente. Eu fico preso na atitude daquela pessoa. É, às vezes, aquela pessoa que eu tenho uma missão que é visitar determinado serial killer no presídio. Eu vou levar a palavra espírita para ele, a palavra de Deus para ele. E tem uma fixação e sabe tudo sobre aquela pessoa, porque acha que aquela é a missão dele. Mas ele pode estar simplesmente, de um modo inconsciente, desejando ser aquele que tanto condena. Usei um exemplo radical. Mas de um modo inconsciente, nós nos situamos em equilíbrio de tonalidade e harmonia de pensamento com quem julgamos nossos inimigos, com quem combatemos verbalmente, mas intimamente partilhamos de desejos secretos e inconscientes. Com essas pessoas, estamos atuando da maneira do hipnotizador sobre o hipnotizado, verificando-se o inverso, toda vez que aderimos ao modo de ser e de sentir dos outros. Tem um lado positivo. Quando estamos aqui conversando, ou eu na posição privilegiada da fala, estou emitindo as minhas palavras, o meu pensamento, as minhas emoções, em uma assembleia que é receptiva, eu estou emitindo formas de pensamento. Existem formas de pensamento circulando no mesmo tom da palestra e minha aula circulando no ambiente. E é por isso que em palestras edificantes nós saímos renovados. Não por conta de quem está falando, mas por conta da comunhão de pensamentos, reforçada pela assistência dos amigos
mais reforçado ainda pela presença dos benfeitores espirituais que preparam o ambiente. No livro Instruções Psicofônicas, nós temos uma mensagem que Chico Xavier recebeu, que se chama ideoplastia. Eu lembro o primeiro nome do espírito, é Vitor, já veio o sobrenome dele, e ele fala do papel dos arquitetos espirituais trabalhando no ambiente antes de as reuniões começarem. Preparam o ambiente. Não foi só a turma da limpeza que preparou o centro, deixou ele limpinho. Existe uma equipe de espíritos que preparou o ambiente antes, retirou qualquer fixação de pensamento ruim, retirou qualquer energia deletéria que por acaso tenha ficado, prepararam correntes, verdadeiras fileiras de vigilantes que disseram: daqui em diante, só pessoas bem intencionadas entram. Os atentados serão dirigidos para outro lugar. Criaram um ambiente, elementos arquitetônicos, fluídicos, tais que as nossas emissões ruins, os miasmas que estavam circulando em nosso perispírito, possam ser retirados facilmente. Ideoplastia, arquitetos espirituais que atuam como benfeitores e propiciam que essas formas de pensamento, desde que positivas, sejam melhor assimiladas por cada um aqui presente. Como também tem elementos o suficiente para dispersar formas de pensamento deletérias que acaso eu esteja emitindo. É o papel desses arquitetos espirituais que preparam todos os ambientes onde existe uma comunhão harmônica, onde existe uma boa intenção. E também não podemos desprezar a informação de que existem arquitetos espirituais que preparam com muito mais facilidade ambientes pesados, onde o crime é planejado. E nós sintonizamos com muita facilidade com o crime. Nós sintonizamos com muita facilidade com o que nos traz desequilíbrio. Tira do topo o nosso pensamento de amor. Muitas vezes é muito mais fácil nós nos desequilibrarmos com algo que nos passe raiva, no trânsito, em casa, motivos fúteis e banais. A gente perde a estribeira. Eu recebi um trote no telefone, eu fiquei louco, desesperado. Me deixou em desequilíbrio, porque a pessoa ligava, dava risada e desligava o tempo todo. Isso acontece com muita frequência, a gente ouve no cotidiano. É muito mais fácil a gente entrar em desarmonia. E tem espíritos que são especialistas em criar ambientes, em locais onde não há vigilância, ambientes propícios para que formas de pensamento extremamente nocivas penetrem, perpetuem e nos prejudiquem. E é por isso que nós vemos em Missionários da Luz aquele candidato ao desenvolvimento da mediunidade que vive vampirizado por espíritos que ele entrou em sintonia em lupanares, em prostíbulos que ele frequentava. Ele entra em casa, as duas entidades são barradas na porta. Não por mérito dele, mas por mérito da esposa, que mantém o ambiente espiritual da casa saudável através da oração regular, da prática do bem dos pensamentos em uma outra sintonia.
pensamento, criadas ou projetadas, são assimiladas por nossos centros de força. Na medida que nós estamos em sintonia, existe uma relação harmônica do que eu penso, do que eu falo, é fruto do meu pensamento. Ele tem a forma, a matéria mental, e é projetado por aqueles que assimilam, consciente ou inconscientemente, meu modo de ser, pensar ou agir, como diz André Luiz. Eu assimilo. E eu assimilo por onde? Pelos centros de força. E aí, os centros de força são núcleos no perispírito do duplo etérico, que se relacionam diretamente, funcionam como uma interface entre o que é ser espiritual e ser orgânico. Se eu quero, se o espírito regula o nosso organismo, a nossa homeostase, nós como seres espirituais, a minha homeostase, o meu equilíbrio orgânico, ele é regulado através do meu ser espiritual, porque somos princípios espirituais, os espíritos. E essa regulação se dá de um modo imediato. A interface do espírito com o corpo físico, para a difusão de seu comando, são centros de força. E a forma de pensamento que eu assimilo, meu centro de força distribui. E aqui, já está quase terminando, é a conclusão de um trabalho que eu pude publicar junto com a Associação Médica Espírita Americana, a proposta de compreensão da interação espírito-corpo físico através do perispírito, a partir de André Luiz, envolve ligação íntima perispírito-células, tendo no citoplasma seu ponto de ligação-ação. Essa ligação se dá a partir do estabelecimento de um campo eletromagnético que permite a circulação do pensamento em circuito fechado. É o que diz Clarence ao definirmos o perispírito, que nós temos um circuito de células fotoelétricas, de células eletromagnéticas, onde o pensamento circula em circuito fechado. O pensamento circula por todo o corpo espiritual e se concentra nos chakras, ou centros de força, onde estabelece as linguagens orgânicas. E é aí que nós não podemos desconsiderar, e aprendemos isso com Alexandre em Missionários da Luz, que todo processo obsessivo tem repercussão orgânica. Todo. Há uns dias atrás, fui tomado de uma dor terrível no meu estômago, plexo solar. Como um bom glutão, pela primeira vez da minha vida, eu levantei da mesa porque não conseguia comer. A funcionária lá de casa, preocupada, e boa médium de cura que é, ela se aproximou de longe, fazendo uma prece, me perguntou se eu estava bem. Alguns minutos depois eu estava ótimo, e ela estava se arrebentando de dor, coitada. A linguagem orgânica. Se eu afeto o plexo cardíaco, a linguagem com uma forma de pensamento, ou com uma ação obsessiva, a linguagem orgânica ligada a esse plexo é a linguagem da dor torácica, é a linguagem da arritmia cardíaca, é a linguagem, muitas vezes, da falta de ar, da respiração curta, ou da dor no peito. Se é outro centro de força afetado, estabelece-se linguagens próprias de cada órgão, de cada conjunto de órgãos. E é por isso que nós temos também um outro lado, o lado bom da coisa.
é onde acontecem os fenômenos da terapia complementar espírita. Estamos preparando para apresentar, agora em maio, no Medinesc, um protocolo chamado Institutos de Saúde, onde nós vamos fazer um estudo multicêntrico em vários centros de pesquisa. A ideia é reunirmos pelo menos 200 centros de pesquisa, e esses centros de pesquisa serão casas espíritas, onde nós vamos estudar o efeito do passe. Temos toda uma instrumentação para esse estudo. E o lado bom da coisa é que muitas vezes eu chego arrebentado. Os meus 7 chakras estão carregados de formas de pensamento ruins, que eu fui capturando em cada esquina, em cada sintonia, com meus pensamentos autogerados, provocando uma diminuição do meu tônus vital por mim mesmo. Eu chego na casa espírita e, como aquela mulher de Dicionários da Luz, que no grupo de obsessão foi a única entre 5 que conseguiu entrar em sintonia e se preparar para a reunião, e ela foi beneficiada, ela estava num processo obsessivo grave, mas foi beneficiada. Mas eu chego e consegui a sintonia, consegui fazer uma oração, e no passe eu consegui entrar em plena harmonia. E de repente eu vejo que o meu mal-estar foi embora, eu me senti leve. Como aquele que está cheio de pecado e vai no confessionário, confessa, passou por padre em problemas, sai de lá levezinho. E aqui muitas vezes acontece nas casas espíritas. Por quê? Porque é o pensamento que se renova. E Allan Kardec diz que no processo de cura fluídica, um fluido malsão é substituído por um fluido benéfico, um fluido malsão, criado por mim mesmo, alimentado por mim e reforçado por aqueles com quem eu entro em sintonia. Ele só pode ser expulso da minha economia orgânica, só pode ser substituído se eu deixar de gerar. De repente, naquele momento, na assembleia uníssona e equilíbrio, eu consegui, na prece, no dia a dia, eu saí melhor. E renovei o propósito, eu consegui identificar. Eu entro em desequilíbrio facilmente quando eu, por exemplo, já chego em casa e vou logo ligando a televisão atrás de notícia. Eu logo fico preocupado e entro em desequilíbrio. É isso que está me causando desequilíbrio? Vou mudar meus hábitos. Eu chego em casa e leio uma página edificante. Ah, mas eu começo a ler e turma. Melhor começar a ler e dormir do que entrar em desequilíbrio. E assim a gente vai mudando hábitos mentais e criando uma higiene espiritual. Nos higienizando. E assim nossa sintonia se modifica. Em se modificando o nosso tônus mental, nós conseguimos a aproximação de espíritos que vibram de um modo harmônico. E vamos melhorando e progredindo a cada dia. E criamos em nós uma estrutura de personalidade diferente. Uma estrutura de personalidade que nos permite, diante de toda e qualquer dificuldade, porque entrar em sintonia com bons espíritos não significa que estamos livres de dificuldades. Não estamos livres de doença. Não estamos livres de atropelo. Mas nos permite que, diante de qualquer intercorrência ou qualquer intempérie, eu tenha calma para, pelo menos, fazer uma prece. Eu tenha equilíbrio para pensar nas várias alternativas e também para aceitar o que me é dado. Não existem situações que sejam facilmente resolvidas. Muitas vezes estamos diante de nossos testemunhos
reencarnamos para aquele tipo de testemunho. E se temos calma para perceber, para pedir auxílio, para entrar em sintonia, nós daremos conta do testemunho, mesmo que não sejamos perfeitos nesse testemunho. E Emmanuel, para encerrar, na abertura do livro dos Domínios da Mediunidade, ele vai dizer que cada criatura, com sentimentos que lhe caracterizam a vida íntima, emite raios específicos e vive na onda espiritual com a qual se identifica. Qual a onda espiritual que te identifica? Qual o raio espiritual que te identifica? Nós estamos falando aqui dos 7 raios da teosofia, mas da sintonia. Com quem eu estou sintonizando? Onde eu estou levando o meu pensamento? Que tipo de sintonia eu tenho? Mas muitas vezes vem pensamento ruim. Não somos santos. É natural que venha. Muitas vezes eu sou violado por pensamentos contraditórios. Eu não preciso negar. Somos todos seres ainda em desequilíbrio. Mas se está incomodando muito, tem auxílio de psicólogos, de psicanalistas, tem auxílio da doutrina espírita também. Cada médium com a sua mente, cada mente com os seus raios, personalizando observações e interpretações. Médium, com quem sintonizas no cotidiano? Médiuns que se sintonizam apenas com vibrações rasteiras do dia a dia, como querem ser intermediários de espíritos elevados? E como não dizer que esses médiuns, quando se dizem intermediários de espíritos elevados, não estão fraudando? Não se nasce Chico Xavier para a noite do dia, mas os bons médiuns, eles surgem do esforço pessoal de cada médium no dia a dia, burilando seus pensamentos, buscando a sintonia com o bem. E na sintonia com o bem, nós rogamos que Jesus esteja conosco, nos ampare e nos proteja sempre. Agradecemos mais uma vez, Dr. Jorge, por ser o portador do alto. Continuamos a rogar ao alto que ilumine os seus trabalhos no bem. Na próxima quinta-feira, temos aqui Irani Inácio, da Federação Espírita do Estado de Goiás, e no domingo, André Henrique Siqueira, do Distrito Federal. Pedimos a colaboração de todos para não estacionarem nessa via que vai da entrada até o estacionamento, bem como na frente daquele portão que dá acesso lá à residência das Euridice. Hoje até tentou sair, teve uma dificuldade. Assim que as obras terminarem, o estacionamento será adequado da forma correta e comportará um maior número de carros. Pedimos a compreensão de todos durante as obras. E o Sanatório Espírita convida a todos para participarem do seu 63º ano de trabalho com Jesus. Haverá no dia 21 de abril, domingo que vem, às 16 horas, uma palestra com o Dr. Wesley Oliveira Assis, que é psiquiatra, especialista em dependência química, e abordará o tema de dependência química, doenças mentais e espiritualidade. Então, todos tiverem interesse, dá para participar lá e depois, se quiserem vir à reunião semanal, estão convidados também a vir. Encerrando essa primeira parte, nosso irmão Genésio para os agradecimentos todos. Jesus, bom e amado Mestre, nós os agradecemos imensamente pelas dádivas concedidas na noite de hoje. Mestre, inspira-nos bons pensamentos
e afasta de nós os pensamentos negativos de revolta, de ódio. Permita que os bons espíritos possam estar sempre nos influenciando positivamente, nos inspirando no caminho do bem e da verdade. Muito obrigado por nós esta dádiva, Senhor, e assim seja. A seguir, ofereceremos benefício no passe magnético para quem tiver necessidade. Pedimos permaneçam sentados e chamemos cada um dos seus lugares. A saída está disponível a água fluidificada. Uma ótima semana. Que Jesus possa estar presente todos os dias.